Fala pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é os erros mais comuns que as empresas, as edificações ou responsáveis pelas edificações cometem na instalação da sinalização dos equipamentos de combate a incêndio. Esse vídeo de 2023 já tem algum tempo que eu não posto aqui e eu achei de grande relevância trazer esse assunto, assim como demais assuntos que eu posto aqui, que é para levar para vocês informação e conhecimento relacionado a esse tema, né? E por que eu achei interessante tocar nesse assunto? Porque é perceptível que as edificações, os profissionais que são responsáveis ali pela parte de segurança contra incêndio, cometer esse erro. Qual que é o erro? O erro é que existe, na verdade, um padrão de instalação de sinalização dos equipamentos de combate a incêndio e as edificações não seguem. Por que elas não seguem? Porque elas acabam levando como referência o equipamento. Eu vou explicar isso. A gente tem geralmente nas edificações a instalação de um conjunto de equipamento de combate a incêndio. Que conjunto é esse? Acionador, sirene e hidrante. Então vocês vão ver sempre esses três equipamentos juntos. E muitas das vezes ainda há ali um extintor próximo, que seria o quarto equipamento, né? E aí, gente, onde é que tem esse erro? É que para a instalação de sinalização existe um padrão. Qual que é o padrão? Que é o padrão de altura. É 1,80 m do solo. Já para a instalação do equipamento, da altura do equipamento, por exemplo, do extintor, do acionador, da sirene e do hidrante, essa altura ela não é padrão. Elas são alturas diferentes, que em outro vídeo eu vou estar falando sobre a altura de instalação desses equipamentos, tá? Mas aí a altura ela varia ali do equipamento. Extintor, por exemplo, é 10 cm do solo até 1,60 m. Aí você tem essa diferença de altura na instalação do equipamento. E aí onde é que tem esse erro? É que as pessoas, quando vão instalar sinalizações dos equipamentos, elas têm como referência o equipamento. Então o que elas fazem? Elas instalam a sinalização acima do equipamento. Então se eu tenho um acionador instalado a 1,10 m, ela coloca a sinalização acima do acionador. Então essa sinalização vai ficar abaixo de 1,80 m. E assim sucessivamente para os demais equipamentos que tem ali, né? Então o hidrante, o abrigo de mangueira acabam seguindo a mesma lógica. Então vai ficar lá uma sirene audiovisual com a sinalização de 3,5 metros até mais, né? E a gente vai ter ali um hidrante a 1,30 m, por exemplo, a sinalização acima, um acionador a 1,15 m, a sinalização acima, e ali um extintor, por exemplo, que de repente instalem, né, da forma correta, 1,80 m. Então é perceptível ali essa diferença de altura das sinalizações dos equipamentos. Porém não deve ser feito dessa forma, porque independente da altura dos equipamentos, tá, existe um padrão de altura da sinalização. É o que? 1,80 m. Então se você tem ali 4 dispositivos ou 3 dispositivos, se existe esse conjunto dos equipamentos de combate a incêndio, tem que fazer a medição, né, a altura do solo até 1,80 m. Chega a 1,80 m, as sinalizações ela tem que estar na mesma linha, tá? Tem que estar na mesma altura. Se tem 4 equipamentos, então são 4 sinalizações na mesma altura, tá, gente? Então eu resolvi trazer aqui pro canal esse assunto que é interessante, e eu percebo que há muitos erros por parte das edificações ou pelos profissionais nesse sentido de instalação da sinalização, porque eles acabam seguindo como referência o equipamento e não o padrão de altura que existe por lei, que é 1,80 m.